O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Este é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aclamar com uma salva de palmas esse Evangelho, palavra que nos salva, palavra que nos cura. Veja bem, nós estamos celebrando Nossa Senhora das Dores. Você ouviu essa sequência? O Orlando cantou tão lindamente. Quando eu era seminarista, eu via, você sabe que em algumas festas da igreja, obrigado, algumas festas como Pentecostes, algumas outras, a igreja nos coloca entre o Salmo ou a segunda leitura e o Evangelho, a leitura de uma sequência, que é a que o Orlando Júnior cantou aqui. Olha só. Olha, quando eu era seminarista eu pensava, o rapaz tem que ser macho para cantar isso aqui. Presta atenção, tá? Vou pegar, o Orlando cantou a versão mais reduzida. Faze, ó mãe, fonte de amor, que eu sinta em mim tua dor, para contigo chorar. Faze arder o meu coração, partilhar tua paixão, o teu Jesus consolar. Santa Mãe, por favor, faça que as chagas do amor em mim se venham gravar. O que padeceu Jesus, o que Jesus padeceu, venha sofrer também eu. Tem que estar num nível de santidade grande para pedir isso aqui. É o que a gente cantou aqui. Por quê? Porque o amor, gente, uma das características do amor é essa disposição. Dá um pouquinho mais de piano para mim aqui. Uma das características do amor é a disposição para amar, para o sacrifício, desculpa. Quem ama está disposto a fazer sacrifício pela pessoa amada. Então por isso que Nossa Senhora nos convida a entender. Claro, nós não somos masoquistas, nós não vamos buscar o sofrimento. Quem aqui gosta de martelar o dedo, né? Só para sentir a dor? Ninguém. Nós não vamos buscar, mas Nossa Senhora está nos dizendo, através dessa sequência ali, que existem sofrimentos que fazem parte da vida e que vão acontecer, e que eles têm um propósito também. Você sabe, eu dizia semana passada e repito, que a nossa sociedade ela é viciada no conforto, viciada no prazer. Então tudo que denota um mínimo de sacrifício, as pessoas rechaçam. Por isso que os casamentos estão durando tão pouco. Esses dias um rapaz recém-casado me falou: Padre do céu, minha mulher é muito diferente de mim. Ela quer falar a hora que eu quero ficar quieto. Eu estou jogando videogame, né? Jogando videogame, ela fica me chamando para lavar a louça. O que é isso, padre? Eu falei: sabe como isso se chama, filho? Ele todo achando que eu ia dar uma resposta assim, né? Sábia, mística, profunda, espiritual. Ele falou: como, padre? Eu falei: isso se chama casamento. Casamento. Você casou com uma mulher, a mulher é diferente do homem. Não sei se vocês sabiam, meninas, mas vocês são muito diferentes da gente, muito, né? Meninas, hein? Só viu as mulheres sorrindo aqui. Fazia tempo que você não era chamado de menina, fala a verdade, né? Gostou, essa parte você já gostou da homilia, né? Mas a mulher é diferente, o homem é diferente. Cada um tem um ritmo, cada um tem um temperamento, cada um foi educado de uma forma. E não adianta, a gente traz para um casamento, por exemplo, os valores que a gente recebeu em casa. Então vão ter os choques, vão ter os conflitos. Só que a sociedade hoje, como é viciada no conforto, como é viciada no prazer, como é viciada só na felicidade, ninguém tem o direito de ser infeliz, ninguém tem o direito de sofrer, porque onde já se viu, está sofrendo, né? Então o casamento acontece, o primeiro problema é que é separar. Mas não é para separar, criatura. É aí que o amor começa. Quando há disposição, e mais, quando há necessidade de sacrifício, é aí que o amor começa. Se não tem sacrifício, não tem amor. É que nem a pessoa que diz assim: eu gosto tanto do fulano, por quê? Porque ele é agradável, porque ele faz com que eu me sinta bem. Então você não está gostando da pessoa, você está gostando do que a pessoa está te dando, né? Você está se amando no outro, né? Mas o amor começa de verdade quando a pessoa machuca você, quando ela não é o que você esperava, quando custa para você amar.
É aí que o amor começa. E Nossa Senhora está dizendo, olha, ela nos fez cantar isso, né? O Orlando foi o primeiro que cantou, então se prepara, viu, Orlando? Mas a gente cantou junto também, né? Pedindo a cruz, pedindo o sofrimento. Vai, Orlando. Ele vai falar, padre, eu já estou com 3 filhos, padre, tanta batalha. Conheço de perto as batalhas do Orlando. Mas todos nós cantamos com ele, mesmo sem abrir a boca, nós estávamos aqui rezando, uma assembleia. Olha só, o que Jesus padeceu, venha sofrer também eu, causa de tanto penar. Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus, e o teu pranto enxugar. Nós não estamos buscando os sofrimentos, mas nós temos que acolher com generosidade os sofrimentos que Deus nos dá. Temos que acolher com generosidade. Ontem eu presidi uma missa para 6 pessoas e 2 crianças. Lá na casa da minha mãe tem uma capelinha que ela construiu lá. Claro, não tem o Santíssimo Sacramento, uma capelinha assim, afetiva, né? Ela vai lá rezar e tal. Mas quando eu estou lá como padre, eu celebro a missa, presido a missa. E ontem presidindo a missa, falando sobre a exaltação da Santa Cruz, Deus me inspirou a pregar ali para uma assembleia de 6 pessoas, alguns pernilongos e 2 crianças, a seguinte coisa. Pernilongos tinham muitos, viu? Muitos. Eles são assim, gostam de ouvir minha homilia, né? Como eu não moro lá, eu já sou carne nova no pedaço, eles vêm com tudo, né? Mas voltando ao assunto, Deus me inspirou a dizer que nós precisamos de 4 coisas, 4 remédios para suportar os sofrimentos que Deus envia e conseguir atravessar, e conseguir superar, e conseguir aprender com eles. Nós precisamos de 4 coisas. Repita comigo, nós precisamos de 4 coisas. Lá em Londrina está melhor a resposta, não está, Padre Luiz, Padre Ricardinho, Padre Júnior? Nós precisamos de 4 coisas para carregar a cruz, para suportar o sofrimento, para amar o crucificado, como a Virgem Maria. Primeira coisa, pode repetir, mas está caindo a animação. Primeira coisa, nós precisamos de paciência. Mas isso é fácil, olha para a pessoa que está do seu lado, olha que cara de paciente que essa pessoa tem. Olha esses padres, todos pacientes ali, ó, esperando, ouvindo, né? Paciência. Ninguém agrada a Deus, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, São João Crisóstomo também de outra forma, sem a paciência. Repita, compadre, ninguém agrada a Deus. Ninguém ama de verdade. Sem a paciência. É o primeiro remédio para carregar a cruz. É preciso ter paciência, porque Nossa Senhora teve paciência. Olha, a primeira dor de Maria, tem uma meditação linda de Santo Afonso Maria de Ligório sobre as 7 dores de Maria. A primeira dor de Maria foi a seguinte: a profecia de Simeão, que está lá em Lucas 2, 34 a 35. O que Simeão disse a Nossa Senhora? Nossa Senhora, gente, era um dia de festa. Deus não alivia, né, com seus escolhidos. Quanto mais santo, mais a pancada vem, que a pessoa suporta mais, né? Por isso que Deus não está mandando tanta para mim, que eu preciso ser mais santo, melhorar. Mas, e para você talvez. Mas Nossa Senhora foi ao templo num dia de festa, levar o menino, apresentar. Porque segundo a lei dos judeus, a lei de Moisés, o primeiro filho ou animal do sexo masculino pertencia a Deus, então precisava ser entregue a Deus. Na concepção deles, as primícias de tudo era para ser ofertado a Deus. Então ela tinha que ir no templo ofertar um sacrifício no lugar do filho e dizer: Senhor, é teu, mas eu vou levar para casa, então eu estou redimindo aqui o que te pertence com este sacrifício. Então era um dia de festa, gente. Seria o batizado, vamos supor, de hoje, entendeu? Todo mundo com as roupinhas bonitas. Aí me aparece lá o profeta, o Simeão. E o que ele falou? Nossa Senhora, você vai virar o ano com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? O que ele falou? Vamos lá em casa comer um churrasco? Vai ter lá um... O que ele falou? Uma espada de dor vai transpassar a sua alma. O que é transpassar, gente? É atravessar do outro lado, rasgando. Mas veja bem, você que sofre, diz aí: eu estou sofrendo, padre, porque eu fico com ansiedade sobre o futuro. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Nossa Senhora sofreu 2 vezes. Ela sofreu por antecipação, porque com ele, nos braços dela, recém-nascido, Simeão já disse: uma espada de dor vai transpassar sua alma. Ali ela já sentiu a dor, e quando aconteceu, ela sentiu também. Você sabe os sofrimentos que você vai ter daqui 10 anos? Se você soubesse, você estava agoniado.
Mas não teve, Deus não poupou, né? Ela foi preparada. E ela foi aprendendo a colocar a sua confiança em Deus. Ela foi aprendendo a depositar sua confiança em Deus. E se fosse eu, talvez falava: Senhor, manda essa espada vir hoje de uma vez. Pelo menos já resolve esse negócio. Não. Paciência. Tudo acontece no tempo de Deus. As coisas boas e também os desafios. Jesus não pediu para ser crucificado aos 9 anos de idade. Foi aos 33. Ele tinha que cumprir um ciclo. Então você que está agoniado hoje, agoniada com alguma coisa, você que está esperando uma resposta, você que está esperando uma mudança, você que está esperando que algo aconteça na sua família, você que está esperando encontrar a pessoa certa, você que está esperando algo na sua vida, saiba que você precisa, eu preciso, filha, aprender a sofrer com paciência. A sofrer com paciência. As demoras de Deus. O livro do Eclesiástico, ou Siracida, capítulo 2, sofre as demoras de Deus. Por quê? Porque quem sofre as demoras de Deus vai colher os frutos depois. Vai colher os frutos de salvação, de restauração. Então a primeira coisa é paciência. Nossa Senhora teve que ter paciência depois dessa dor, de saber que uma espada ia transpassar a sua alma. E ela já por antecipação descobriu que o filho dela já ia ser rejeitado. Porque o que Simeão diz para ela? Uma espada de dor vai transpassar a sua alma, e Jesus vai revelar os pensamentos de muitos corações. Ele vai separar as pessoas, porque uns vão optar por ele e outros não. Então ela já sabia que Jesus ia ser rejeitado. Imagina para uma mãe. Gente, olha, eu posso fazer a pior pregação do mundo, mas eu sempre tenho uma telespectadora, pelo menos uma, minha mãe. Está sempre assistindo, ela conhece mais a canção nova que eu. Assiste tudo. Para dizer o quê? Que uma mãe gosta que o filho seja rejeitado. Nossa Senhora já soube com ele nos braços, gente. Ele vai ser rejeitado, ele vai ser causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel. Imagina a dor, você que é mãe, e saber que ele seria rejeitado sem motivo, né? Justo. Então, primeira dor de Maria. Qual foi a primeira dor? A profecia de Simeão. Segunda dor de Maria, a fuga da Sagrada Família para o Egito. E olha que paciência que eles tinham que ter. Herodes disse que ia matar todas as crianças, né? Quando vieram os magos, disseram para ele: olha, nós viemos adorar o rei dos judeus que nasceu. Então ele, enciumado, não queria perder o trono, porque ele não era judeu, ele casou com uma judia, ele era metade pagão, metade judeu. Então as pessoas o rejeitavam. O que aconteceu? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na região ali onde a profecia dizia, segundo o livro do profeta Miqueias, que nasceria o Messias, Belém. Então José foi avisado em sonho, e eles fugiram de madrugada para o Egito. Imagina a tensão, gente. Saber que a qualquer momento um soldado pode encontrar você no caminho, pegar e cortar a cabeça do seu filho recém-nascido. Já parou para pensar a dor que Maria viveu, a tensão que ela viveu? Mas paciência, confiança em Deus. Primeiro remédio é paciência. Sabe qual é o segundo remédio? Posso falar? Confiança em Deus. Repita com o padre: confiança em Deus. Ela estava vivendo uma incerteza. Ela não sabia, vai dar certo lá no Egito? Não vai? Gente, o Egito era outro país. Os imigrantes que estão me acompanhando de outros países, né? Nossa Senhora sabe o que vocês estão vivendo na pele, ela viveu. Outro país, com outra língua, com outra cultura, com outros deuses. Você acha que é fácil recomeçar num outro país, né? Primeira vez que a minha mãe foi comigo para uma peregrinação, a gente chegou num país que tinha muito árabe falando. Aí ela olhou para mim e falou: não, eles estão falando engraçado, né? Ela nunca tinha saído, né? É outra língua. Imagina o desafio com uma criança recém-nascida. E veja bem, eles não foram porque José recebeu uma empresa de uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa como CEO. Não, eles estavam fugindo da morte do seu único filho. E você já teve que mudar às pressas? Eu nunca tive, mas deve ser horrível. Eles cataram o que tinha na reta e foram embora. Então veja bem, confiança em Deus. Então nós temos, primeiro remédio, segundo remédio, confiança em Deus. Vamos agora
para a terceira dor de Nossa Senhora. E essa aqui é muito forte. Lucas 2, do 41 ao 51. A perda do menino Jesus no templo. E aqui eu quero rezar pelas mães, pelos pais, que também de alguma forma perderam seus filhos, ou sentem que os seus filhos estão perdidos, para o vício, para a droga, para a prostituição, para o crime. Quantas mães chegam em mim, você não tem noção, e me dizem: meu filho está preso, meu filho está no crime, meu filho está longe de Deus, meu filho está numa vida de devassidão. Quantas mães que não sentem que perderam seus filhos, quantos pais, ou que de fato perderam seus filhos, que enterraram seus filhos, que morreram em acidentes, que morreram em assassinatos. Esses dias eu conversei com uma mãe que teve o filho assassinado. Esses tempos atrás conversei com uma mãe que o filho se enforcou no fundo da casa. Acontece. Sofrimentos também acontecem com gente boa também. Nossa Senhora tinha algum pecado, gente? Mas ela também precisou ser purificada pelas dores. Paciência, confiança. Então ela perdeu o seu filho no templo. Imagina uma multidão. Quem já perdeu um filho no meio de uma multidão aqui? Alguém já perdeu? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, acontece. A minha irmã foi perdida. Minha mãe disse que nunca me perdeu porque eu sempre fui maior que as outras crianças. Então era mais fácil. Mas a minha irmã foi perdida numa feira em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Só que a minha irmã tinha um choro bem específico. Acho que ela chorava em lá sustenido assim, né? No tom bem agudo, Orlando. Aí meu pai de longe ouviu, falou: é a minha menina. Mas imagina, da quarta escala, lá de cima do teclado, da quinta, lá de cima. Imagina, perder a criança, o filho de 12 anos, no meio de uma multidão. Gente, e não é uma perdidazinha assim não, 3 dias. Você tem noção? E naquela época não dava para ela fazer uma live. Alguém viu meu filho por aí, ó? Eu pago um rodízio se você trouxer ele em casa. Não tinha disso. E o desespero, imagina a culpa que ela sentiu, né? Meu Deus, como eu fui perder o meu filho, que nem meu é de Deus. Imagina, você perdeu o seu filho é uma coisa, agora você perdeu o filho de Deus. Imagina o que não passou na cabeça dela. Jesus, eu perdi o meu filho e o Salvador do mundo. E bate um desespero, você acha que não? 3 dias. Mas ela voltou, e quando ela encontrou, onde ele estava? Onde? No templo. Estava o quê? Jogando videogame? Fazendo perguntas para os doutores e ensinando os doutores. E quando ela chegou lá ainda, Jesus ainda mostrou para ela que ele ficou porque ele quis, tá? Você não sabia que eu tinha que ficar na casa do meu pai? Acho que ela olhou e falou: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não. Ela falou alguma coisa, meu Deus. Ele quis ficar lá. Ela não estava entendendo, para ela também era difícil. O mistério que ela tinha nos braços, que ela gestou no ventre, era muito maior do que ela, do que o seu entendimento. Então imagina, ela encontrou o seu filho. Mas naquela época a chapa era quente, não tinha pai e mãe mole igual hoje não, né? José só olhou para ele e falou assim: aqui é a casa do teu pai, mas você vai embora comigo agora. E diz a palavra, né, que ele era obediente. A palavra não entrou em detalhe, né? Mas ou seja, José era marceneiro, imagina o tamanho da mão. Jesus falou: não, claro, pai, eu vou. A palavra diz, e ele lhes era submisso, está escrito aqui. Ou seja, ele obedeceu, ele voltou com eles. José falou: tudo bem, muito bonita essa história, mas quem manda nesse negócio até então sou eu. Tá bom, pai, claro, ele era submisso. E ele voltou. Então esta foi a terceira dor de Maria. Confiança, paciência. E quarta dor de Maria, qual é? Lucas 23, do 27 ao 31. O encontro com Jesus caminhando para a morte. Você sabe que Maria, na procissão, Jesus carregando a sua cruz, dilacerado, ela encontrou Jesus. Imagina a dor para uma mãe. Encontrar o seu filho dilacerado, cuspido. Diz a Bíblia que ele não tinha nem aparência humana, gente. E ela pôde olhar no rosto dele e falar: nossa, meu amor. Como que as mães chamam os filhos, né? Meu amor, meu menino. Ela pôde olhar para ele. E qual que é a terceira arma que a gente tem que ter? Primeira, paciência. Segunda é confiança. E a terceira, oração. Porque para suportar algo como isso, somente uma mulher de oração, somente um coração que reza pode suportar
aprovação, como Nossa Senhora suportou. Porque, gente, isso aqui muita gente já tinha infartado. Talvez se fosse eu, o pai desse menino lá, ou você, a mãe, o pai, teríamos infartado. Mas era uma mulher de oração. Sem oração ninguém suporta as dores, ninguém atravessa do outro lado, ninguém caminha sobre o mar. Então, você tem sido uma pessoa de oração? Quantos minutos do seu dia você tira para rezar? Não fica olhando para cima não, fazendo de conta que eu não estou perguntando para ti não, cara de pau. Olha para mim aqui. Eu já tenho quase 2 metros para você me ver bem. Quantos minutos do seu dia você tira para rezar? Ah, eu penso em Deus. Eu tenho uma raiva quando eu pergunto, se a pessoa fala, eu penso em Deus, eu canto os louvores. Gente, o diabo pensa em Deus mais que você. Cantar louvores, até um mosquito canta. Vida de oração é pegar o terço e rezar. É ir visitar o Santíssimo, se ajoelhar e fazer adoração. É pegar a Bíblia e ler. É pegar e jejuar. É fazer obras também. Claro, tem um relacionamento que perpassa as obras, mas não dá só para falar, eu penso em Deus. E pensar em Deus é pouco. Vida de oração é algo concreto. Quem é que é casado? Levanta a mão. Levanta mesmo, parece estar arrependido. Isso, pode baixar. Imagina, você é casado, sua esposa é maravilhosa, mansa como um hipopótamo, aliás, mansa como um cordeiro. Você chega nela, sem falar nada, vai viajar com seus amigos para a praia, 15 dias, não manda nenhuma mensagem. Depois chega todo bronzeado, cara de quem bebeu todas, e diz para ela assim, meu amor, eu pensei em você todo esse tempo. O que ela vai dizer para você? Aquele seguro de vida está valendo, meu amor? Com a faca assim atrás, entra bem. Ah, meu amigo, você vai virar comida para os peixes. Eu queria ir para a praia. Então, é a mesma coisa, tem gente que diz assim, eu penso em Deus. O que você está fazendo por Deus? Como que é a sua vida de oração? Como eu falei, o homem 15 dias na praia, deixando a mulher sozinha, pensando nela, não resolve. Ele tem que ir em casa, ele tem que ajudar, ele tem que beijá-la, ele tem que ouvi-la, ele tem que estar com ela, ele tem que ser parceiro. Com Deus também é assim. É preciso ter uma vida de oração, porque senão você não suporta. Senão você não suporta. Relacionamento, estar com Deus. Quinta dor de Nossa Senhora, a morte de Jesus na cruz. Imagina, um evento trágico, um evento triste, mas ela estava lá, e lá, no evangelho de hoje, Jesus falou com ela. Jesus apontou para João e disse, está aí o seu filho. E disse para Nossa Senhora, esta é a sua mãe. Ali aos pés da cruz, Nossa Senhora se tornou a mãe de todos os seres humanos e a mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que sou eu e você, que é a igreja de todos os séculos. E Jesus, claro, ele resolveu um problema prático. Sim, quem vai cuidar de Nossa Senhora? Por isso que quem diz que Nossa Senhora que Jesus teve outros irmãos, tem gente de outras religiões que diz isso, me perdoe, não tem noção do que está falando. Porque na cultura judaica, nunca que um filho que tinha outros irmãos ia dar a mãe para outra pessoa cuidar, que senão o filho dela, o outro irmão. Se Jesus deu Nossa Senhora para ser cuidada por João, é porque ele não tinha outro irmão. Na cultura judaica isso não existia. Isso, na lei de Moisés, isso era um sacrilégio. Era o outro filho que tinha que cuidar. Então ali nós ganhamos Nossa Senhora, mas imagina a dor de estar ali, gente. Tá, seu filho transpassado, seu filho crucificado, imagina a dor, Jesus não conseguia respirar. E ela que tinha sentido aquela respiração perto dela tantas vezes, que tinha amamentado aquele menino, vendo ele crucificado, pagando o meu e o seu pecado, o sangue jorrando. É a sexta dor de Maria. É a quinta dor de Maria, desculpa. Agora a sexta dor de Maria. Maria recebe o filho tirado da cruz. E o quarto remédio que eu quero te passar é a humildade. Primeiro foi paciência, segundo confiança, terceiro oração e agora humildade. Por quê? Porque Nossa Senhora, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, ela não tinha noção do projeto todo. Ela não era onisciente, ela não sabia de tudo. Ela simplesmente com humildade acolheu o filho morto nas mãos e disse, Senhor, eu não sei
Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei por que eu estou sofrendo isso, mas eu estou aqui com humildade, reconhecendo que o Senhor ainda é Deus, e eu ainda te amo, e ainda confio no Senhor. Humildade para reconhecer que Deus é maior do que a gente. Humildade para reconhecer que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Humildade para se colocar debaixo, se prostrar e falar: Senhor, eu confio, mesmo sem entender o que o Senhor está fazendo, sem entender por que o Senhor trouxe, sem entender por que o Senhor tirou, eu confio. É preciso humildade. Olha ali, temos ali a imagem da Pietà. Os cinegrafistas vão poder pegar para nós depois aqui à minha direita. É essa imagem feita por Michelangelo que está representada nessa Sexta Dor. Olha que lindo, e que trágico ao mesmo tempo. Se tornou lindo porque é sinal de salvação para nós. Mas imagina uma mãe. Quantas mães também já não pegaram os filhos, o filho morto nos braços, né? A elas eu me uno em oração. Mas está ali, essa é a Sexta Dor de Maria. Então quais são os remédios? Paciência, confiança, oração e humildade. 4 remédios, 4 virtudes, 4 posturas que a gente tem que ter para conseguirmos carregar a nossa cruz, para conseguirmos suportar o sofrimento. E a 7ª e última dor de Maria, qual que é? O sepulcro, o enterrar Jesus. Quem já participou de um velório? Muitos momentos do velório são tristes, mas a hora que a gente coloca o caixão e coloca a tampa e coloca a terra em cima, ali cai a ficha, não é verdade? Os jovens que não sabem o que é ficha, o tio explica, tá? Antigamente telefones tinham ficha, por incrível que pareça. Não existia o celular em um momento da humanidade. Voltando ao assunto, né? Tem muita gente jovem que você fala cai a ficha, eles não entendem a metáfora, né? Porque eles nunca viram telefone com ficha. Então estou explicando. Mas voltando ao assunto, não é triste quando você vê a porta se fechando do caixão, a tampa e a terra sendo jogada, ali cai a ficha, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Foi isso que ela pensava, ela não sabia, gente, o plano todo. 7ª dor, o ter que entregar o filho totalmente, morto, assassinado injustamente. Essas são as 7 dores de Nossa Senhora das Dores, Maria. E ela as enfrentou com oração, com humildade, com paciência, com confiança. Por isso que ela é modelo para nós. E por isso que ela participou tão ativamente da redenção, sendo a primeira a ser redimida e também colaborando com a redenção da humanidade. Filho, filha, eu não sei o que você está vivendo, mas confia. A sua cruz prepara a ressurreição. O seu sofrimento de hoje prepara a bênção de amanhã. Tenha fé. Vamos aplaudir Nossa Senhora das Dores? Vamos aplaudir? Ela que suportou tantas dores. E vamos ficar em pé um momentinho. Vamos ficar em pé. Quantas dores a gente enfrenta, mas quantas alegrias a gente celebra também. Não é verdade? Eu estou celebrando uma alegria hoje, ó. Ter os meus amigos padres. Vem cá, Padre Ricardo. Ó, o Padre Ricardinho, vou contar uma história aqui. Eu já contei uma vez na televisão, mas ele não estava aqui. O Padre Ricardinho é lá da minha cidade, do meu bairro, do meu grupo de oração. Quando ele tinha uns 15 anos, e eu tinha uns 16, né? 16, 17 anos, eu tinha acabado de me converter, vim para a igreja, largar os vícios, largar a droga e tal, e comecei a evangelizar. Eu tinha atitude, falei, vamos para cima. Lá no grupo de jovens, aí apareceu uma senhora lá, falou assim: olha, vocês não vão lá em casa visitar o meu filho? Ele é muito rebelde, dá trabalho, outras coisas mais que eu não vou falar aqui ao vivo, né? Assim, dá muito trabalho, né? Falei, vamos lá, senhora, vamos lá ver o que acontece. Aí fomos lá visitar esse homem lá na casa dele. Eu tinha 17, acho que eu faço aniversário antes, se eu não me engano. Não, eu não sou um ano mais velho que você. Eu desminto isso. Brincadeira, eu sou um ano mais velho. Eu estava com 17 para 18, ele tinha 16. Chegamos a visitar esse menino lá, gente. Pensa num cara com a cara fechada, bravo, não me acolheu bem. Só tua mãe me deu chocolate, bolo de chocolate, eu lembro, muito tempo atrás. E eu fui lá, falei, meu irmão, vamos lá para a igreja, vamos participar, Deus tem um plano para você. Não lembro se eu contei minha história, contei um pouco da minha história, né, para o padre. E ele com a cara fechada, a gente se trancou, Deus ficou um pouquinho com a gente, depois se trancou no quarto, né, se não me falha a memória. E eu fui embora, falei, esse cara nunca vai na igreja, cara. Perdi meu tempo, mas, né, evangelizando. Passou o outro domingo, quem estava lá no grupo? A figura aqui, o Padre Ricardinho. E começou a participar da igreja, gente. Depois que eu vim embora, se tornou coordenador do grupo de oração. Foi para o seminário, hoje é padre, para a glória de Deus. Vamos aplaudir, né? Deu trabalho também, menos que eu antes, né? Mas deu trabalho. E é uma alegria tê-lo aqui, né? O irmão, um amigo, que se tornou sacerdote. Quanto tempo de padre? 2 anos e 6 meses. Demorou um pouquinho mais, enrolou Nossa Senhora por mais tempo, mas depois ele veio, né? Chegou uma hora que não deu, né, padre? Não tem como fugir, né? Quando o chamado é chamado, Nossa Senhora e Deus busca, né? Onde a gente está, Nossa Senhora vai lá
e nos busca. Por isso eu falo para vocês, as mães que estão aqui, a oração de vocês salva os filhos de vocês. Quanto Santa Mônica rezava para Santo Agostinho por 30 anos, né? Todas as vezes que ela era indagada, como que vai Agostinho, ela sempre falava, meu filho é uma bênção. Ela nunca amaldiçoou o filho, ela nunca criticou o filho, ela sempre falava, meu filho é uma bênção. O filho de vocês é uma bênção também. Eles têm salvação. Nunca se esqueçam disso e reze por eles sempre. A sua mãe, né, lutou muito, a minha mãe também, né? E a sua mãe é com 3 meninos na época, 3 homens, tadinha. Mas uma guerreira, um abraço a ela então. A sua avó também muito querida, que Deus a tenha, né? A avó dele é uma mulher de Deus, rezava pra gente, uma alegria. Obrigado, Padre, que bom ter você aqui. Que bom ter os irmãos aqui de Londrina também. Presente sua vocação para nós. Deus abençoe. E ó, a gente celebra as dores, mas não é para desanimar não. É para proclamar que a nossa vitória vai chegar em nome de Jesus, amém? Repita depois de mim, a minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que com Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Com Cristo Com Cristo eu vencerei o mal. eu vencerei o mal.